Arendt escreveu no livro Eichmann em Jerusalém essa expressão: o mal não é extraordinário, o mal não está inteiramente fora das pessoas, o mal não é um monstro, o mal não tem os olhos verdes com que Shakespeare definiu o demônio do ciúme. O mal é banal, o mal é comum, o mal é presente, o mal está em muitos lugares, o mal está mais disseminado, porque Eichmann, diz ela, não era um homem particularmente ruim, era um bom pai de família, como vários assassinos. Hannah Arendt nos faz pensar numa questão muito curiosa, que na mitologia, tanto na Odisseia como na mitologia da ninfa Calipso, uma das entidades, uma das Nereidas, que habitava uma ilha que hoje se identifica, grosso modo, como uma das ilhas do arquipélago de Malta, Calipso recebeu um náufrago famoso, Ulisses, Odisseus em grego, e Calipso se apaixonou por Odisseus, e Calipso oferece a ele uma ilha perfeita. Eis que Ulisses fica na ilha vários anos. É o lugar paradisíaco. E Ulisses tem um momento que ele diz para Calipso que não dá. Ele não aguenta mais. Calipso quer dizer em grego ocultar, kaliptos, ocultar. A ilha de Calipso é a ilha oculta. Na tradição cristã que nos forma, o que encerra o grande legado literário do Ocidente é o Apocalipse, é a revelação do que está oculto. Apocalipse é trazer à tona o que está oculto. Calipso é a felicidade que oculta o ser humano da sua natureza. Apocalipse é o que revela, ao soltar sobre os seres humanos, a metáfora do que eles são: a fome, a peste, a violência, a morte. Cada selo que o Cordeiro abre, fazendo cair um terço das estrelas do céu, fazendo o mar ferver e outras coisas, fazendo o mundo ficar totalmente invertido. Como diz no Apocalipse, haverá um dia que o Brasil vai emprestar dinheiro ao FMI, o mundo totalmente de ponta cabeça. É este mundo que revela aos seres humanos, no instante final, escatológico, na tradição da teologia, revela a sua verdadeira natureza, que é a natureza violenta, e a natureza de todos contra todos. E é por isso que é também no discurso religioso que existe a possibilidade de redenção, porque o homem é insuficiente para essa redenção. Somos incapazes da manutenção desta paz. Calipso, a felicidade, se opõe a Apocalipse, ou seja, a revelação desta natureza. E nas duas palavras estão contidas o que nós desejamos e devemos desejar permanentemente: a paz, a concórdia, a total tolerância com os outros, as capacidades que eu tenho que ter de engolir a diferença, de olhar para outro que é mais velho, mais gordo, mais pobre, mais inteligente, mais burro, mais rico, o que for, e pensar: ele é apenas diferente, não é melhor ou pior. Esta é a meta das metas. Mas não obstante, a realidade são os 4 cavaleiros do Apocalipse, as nightmares, ou seja, as éguas noturnas, aquelas que habitam os pesadelos, aqueles cavalos de Diomedes na mitologia, aqueles que comem carne humana, aqueles que estão sobre nós, que se é verdade que a nossa capacidade de amar é quase sempre uma reação permanente na história do Brasil, de perdoar, de votar no político que foi caçado por corrupção, por capacidade de perdoar ou por falta de consciência política, ou as duas coisas, de não termos esse discurso em que a identidade inteira é baseada no ódio, como nos parece ser de algumas pessoas, de algumas regiões do globo, cuja única identidade parece vir do ódio, se é imensa a nossa capacidade de superar algumas coisas, se não vivemos um horror tão generalizado como a Segunda Guerra, é verdade também que isso dialoga permanentemente com a revelação, com o Apocalipse, que a sociedade brasileira, como todas as sociedades, tem um potencial imenso para o ódio. Geralmente, para encerrar, isso é dito, que a nossa capacidade para o ódio nós temos que nos conformar. O que eu digo é exatamente o contrário, tendo percepção que sempre eu terei a luz e a sombra, o cinza junto ao preto e branco, e a realidade do ódio convivendo com o profundo amor, que a cada gesto generoso que me fazem eu sei que vem uma grande cobrança, que atrás de cada gesto de afeto existe também um gesto de cobrança, eu vou entender que a nossa natureza convive com essa realidade e que ser humano é tentar, como dizia Nietzsche, uma corda, um funâmbulo, um equilibrista entre o Übermensch, o super-homem ou o além do homem e o nada, que se encontra abaixo. Reconhecer o ser humano como puro ódio é construir uma utopia tão negativa e tão falsa
como reconhecer o ser humano como um ser profundamente amoroso, incapaz, e só alguns monstros, por tara genética, é que seriam capazes dessa dor. Todos somos capazes de grandes gestos de ódio. E como diz a célebre afirmativa de Sartre, se o inferno são os outros, ela tapa uma coisa que eu acho muito interessante pensar, que Sartre nunca disse, mas que eu acrescento. O inferno são os outros, porque também o paraíso está nos outros.